Vamos nessa, estamos de volta aqui no Equipe F. Prats, me diga uma coisa. Terminou em São Januário? Terminou. A informação que chega nesse momento é a seguinte. Terminou, Felipe Mota. Terminou e deu Vasco da Gama. De virada? De virada. Vasco 2, São Paulo 1. Então a gente vai colocar os lances pra galera acompanhar. Mas começa contigo, Prats. E aí, essa vitória importante do Vasco seria a sexta derrota seguida, se não... Sexto jogo sem vencer, né? Ou é sexta derrota? Sexta derrota. Vou pegar certinho aqui. Sexto jogo sem vencer. São 3 empates e 2 derrotas. Isso. Sexto jogo sem vencer. Mas aí consegue... O São Paulo foi confortável no jogo. Isso chamou atenção. Mal comparando que nós vimos o São Paulo na Sul-Americana, quando ganhou do O'Higgins no meio de semana, São Paulo, quando fica pouco tempo com a bola, tem de marcar mais no próprio campo, não fica confortável para jogar. O time é pressionado, o time vê a área toda hora rondada ali pelo adversário. E foi mais ou menos isso que aconteceu no final do primeiro tempo. E o São Paulo teve a bola para ganhar o jogo praticamente aí, né? Do Caleri, né? Que ele vai para concluir, aí tem ele primeiro se enrola, depois o Robert Renan acaba salvando. Aí era para matar, Aí Prats. 2-0 no começo do segundo tempo, né, Felipe? Mas daí em diante só deu Vasco, hein? Não, e aí é o Caleri, o pênalti é do Caleri. Daí em diante só deu Vasco. Renato fez alterações para colocar mais atacantes ainda. Entrou o Adson, entrou o Spinelli, entrou o Brenner. E o Vasco ficou exposto, mas com muita gente para atacar. E foi premiado, né? Empatou no pênalti do Puma Rodrigues e virou depois com o Andrés Gomes, que foi bem no jogo. O Adson entrou muito bem pela direita. O Vasco foi premiado por colocar muita gente para atacar. Mesmo que o time tenha ficado exposto, o São Paulo ficou muito retraído, encolheu e tomou a virada em São Januário. E aí, Nath, esse 2-1 do Vasco para cima do São Paulo? Eu acho que tem muito o que o Prats falou. A gente divide em 2 tempos, né? Apesar de hoje... O Rafa Marques brinca que tem 4 tempos o jogo hoje, né? Porque tem a parada para reidratação nos 2 tempos. São Paulo foi muito mais presente no ataque, teve 3 grandes chances para fazer um resultado até um pouco mais confortável na primeira etapa, não consegue. No segundo tempo parece que cansou fisicamente também. E aí quando o Roger precisou olhar para o banco de reservas e repor ali para manter a intensidade do time e a dinâmica da questão técnica de como o time estava se comportando, não conseguiu. E aí você tem um Vasco que, quando olha para o banco, consegue fazer algumas alterações importantes porque não funcionou na primeira etapa e consegue fazer pressão num São Paulo que, repito, para mim, pregou fisicamente na segunda etapa. Parecia um time cada vez mais com as linhas mais baixas, um Vasco pressionando e empurrando, tem mérito do Vasco também, mas a gente viu um Vasco sendo muito superior até na questão física, nas divididas, na vontade, ali na entrega. E o São Paulo viu a virada depois de perder um lance quase que claro, né? O Caleri, a gente sabe que tem uma capacidade de entregar gols ao São Paulo, mas não dá para perder os gols que ele perdeu e ainda na sequência que perdeu. Mas o São Paulo acho que acabou se complicando no jogo, muito pela questão física também. Quero te ouvir, Silas, a vitória do Vasco, 2-1 para cima do São Paulo. Seu primeiro comentário aqui no... Eu acredito que foi merecida pelo jogo todo. Começo do jogo, o São Paulo teve ali sinais de um bom jogo, teve a sua chance também, como a Nath e o Rafa já comentaram, mas acho que 2 erros foram, assim, grosseiros. O primeiro foi do Rafael no pênalti. Sim. Rafael que tem salvado o São Paulo. Mas falhar em pênalti, Silas, como assim? Isso não é uma novidade. O goleiro falha no pênalti. Falhou. Deixa eu ouvir, Silas, a vitória do Vasco, 2-1 para cima do São Paulo. Seu primeiro comentário aqui no... Eu acredito que foi merecida pelo jogo todo. Começo do jogo, o São Paulo teve ali sinais de um bom jogo, teve a sua chance também, como a Nath e o Rafa já comentaram, mas acho que 2 erros foram, assim, grosseiros. O primeiro foi do Rafael no pênalti. Sim. Rafael que tem salvado o São Paulo. Mas falhar em pênalti, Silas, como assim? Isso não é uma novidade. O goleiro falha no pênalti. Falha, dá uma pancada e aí não tem chance do goleiro, não. Ela veio na mão do Rafael, ele era espalmar para frente, dava até para espalmar para o lado e a bola bate na mão e entra, mas tudo bem, acontece. E o outro erro grosseiro para mim, a gente já falou aqui, o gol que o Caleri perde. As modificações. Mike, tudo bem, lateral por lateral. O Wendel, lateral por lateral. Depois entra o Negruti, entra o Tapia e entra o TT. Também, beirada por beirada, não surtiram efeito. Eu acho que o São Paulo tem muita carência de um 10 e ele não faz opção do Cauli, porque o São Paulo precisa ficar com a bola. No jogo contra o Higgins, ele faz uma mudança
que atrapalha todo o jogo do São Paulo. Ele tira o Bobadilla, põe o Cauli de segundo volante. O Higgins vai lá, faz 2-1, o gol é anulado, ele vê a besteira que ele fez, aí ele já coloca o Luan, aí sim, ele coloca o Luan pelo Luciano. Só que ele volta o Luan para volante e empurra o Cauli. Na do Luciano, o São Paulo voltou até a bola de novo, mas precisa de um 10. E o Cauli só vai ganhar ritmo de jogo jogando. E para entrosar, vai cometer erros, mas para entrosar, precisa jogar. E isso não está acontecendo. Né? Os meninos são bons, TT, o Luca, o Negruti, mas precisa ter cara com mais hierarquia para poder... O Lucas está fora, o Oscar já não está mais. Então, está fazendo falta o coração. E foi o primeiro jogo sem o Marcos Antônio, né, Silas? Coração não é o assim, meio é o tamanho campo, do buraco. O Danielzinho voltou, né? O Danielzinho titular, né? Mas o Marcos Antônio é um jogador que faz o time jogar muito Outro do meio pra jogador que frente. tinha acertado o meio-campo do São a Paulo sustentação, né, era Danielzinho e Marcos Antônio, que tinham potencializado o Bobadilla. Sim. Agora o Bobadilla volta a ser aquele jogador que não tem muita chance de sair e chegar lá na frente. Fez o gol no jogo da Sul-Americana, fora, que o São Paulo ganha de 1-0, um golaço até. No jogo contra o Higgins, ele vem fazer a construção lá junto com os dois zagueiros. Tá errado, quem tem que fazer a construção é o Marcos Antônio. E aí, quando isso se inverte no jogo... Então, assim, tem muita coisa que já deu certo, o Roger não precisa mudar. Mas está mexendo muito, está mudando muito, está descaracterizando o time. E hoje, como eu disse, São Paulo teve chance? Teve. O Vasco teve mais chances que o São Paulo. Segundo tempo, principalmente. E mereceu a vitória, essa que é a realidade. Desculpa, Fê, mas assim, a gente fala muito da questão da identidade dos treinadores, né? Ele, quando chega, ele mantém e sustenta a ideia do Crespo, que era o meio de campo que dava certo. Depois ele desconstrói tudo porque ele quer pôr a identidade dele. Para você que foi treinador, como é que funciona isso? O cara chega... Time grande para mim, Nath, você tem que ter 6 zagueiros. Nós estamos sem o Arboleda. O Ferrarese já não está mais no São Paulo, está no Rio de Janeiro. Nós, o São Paulo, está falando, né, O Silas? São Paulo. Assim, nós estamos... nós é o São Paulo. Eu sou o São Paulino mesmo. Entendi. Eu sou Entendi, imparcial, agora vai entender, claro. Eu sou imparcial no julgamento, mas eu sou São Paulino, não escondo isso ninguém. aí, tá certíssimo. Entendeu? Não torço contra Corinthians, nem contra Palmeiras, quando está jogando contra o São Paulo, sim, mas quando não está jogando contra o time, Desculpa, pra mim, Silas, pode seguir. Não tem problema nenhum. Não quero te interromper. Agora, a gente já não tem zagueiros, Arboleda fora, todo mundo aí, não tem 6 zagueiros. Laterais, um para cada, um para apoiar mais, outro para defender Lucas Ramon mais. Tá suspenso hoje. Time grande precisa lateral. ter isso. Você tira o Luca, bota o TT, beleza. Tirou o Luca, não tá o Ferreirinha, ali você tem 3 com características diferentes ou características iguais, aí é para descansar, cansou, jogou o jogo de lá, ali é preservar a saúde física do jogador, pensando nos jogos para frente. Agora, o São Paulo não tem um número 10. Está no banco. E parece que não tem confiança nele. Volante tem, o Pablo Maia fora, Marcos Antônio fora. Ou seja, vai complicando a vida do treinador. Centroavante, só que tá sem aquela continuidade que precisa um time grande como é o São Paulo. Sem dinheiro? Sem dinheiro. Mas traz o Danielzinho. Pô, arrumou a casa. Traz o Lucas Ramon. Arrumou a lateral direita. Roger, faz o simplesinho. Quando o treinador não atrapalha, ele já ajuda. O Silas toca num ponto que é o Roger aqui no chat do YouTube, a galera, hashtag fora Roger, a gente sabia que quando houve o anúncio com a torcida tendo a rejeição, qualquer sequência ruim, até quando não é ruim, ia ser uma coisa trabalhosa. Não estou nem entrando no mérito se está certo ou não esse clamor. Eu já vou chegar lá. Mas precisamos falar de quem ganhou, né? O Vasco aparentemente o Vasco da Gama ganhou. Total e ganhou bem, merecendo 2-1. O time volta para o top 10, é o 9º nesse momento. Precisava voltar a vencer. No Brasileiro eram 3 jogos sem vitória, 2 empates e 1 derrota. Quando assume o Renato Gaúcho, o Vasco ganha jogos importantes, Palmeiras, Grêmio e tudo mais, e depois dá uma parada. E aí, qual é a realidade do Vasco? O que vocês esperam desse Vasco da Gama, assim, numa base mais regular? Começa aí, Nath. Acho que, como boa parte dos times que ainda não conseguem ter o poder de investimento para ter um elenco com uma profundidade como tem outros, Palmeiras, Flamengo, o próprio Cruzeiro, que tem um pouco ali de opções, que o treinador consegue olhar para o banco e mudar a característica do jogo, mudar a estrutura, pensar num outro repertório, vai ser jogo a jogo. O Vasco não fazia uma boa partida.
Era mais um jogo em que o Vasco tinha muita dificuldade na primeira etapa, tinha dificuldade para chegar à área do adversário, não tinha aquelas chances absurdas, espetaculares. Acho que teve uma bola na trave ainda no primeiro tempo. Mas foi no segundo tempo com o ajuste do que entendeu também o Renato da reação do São Paulo. Quando o São Paulo começa a recuar um pouco, ele percebe a questão física, ele coloca jogadores de velocidade para gerar um pouco mais de intensidade e profundidade no jogo, né? Arrastar ainda mais o adversário. Agora, é jogo a jogo, pedaço a pedaço. A oscilação entre os times no Brasil é muito grande, especialmente para times que têm uma condição de elenco um pouco mais enxuta, né? Mas é um Vasco que já mostrou com o Renato Gaúcho que consegue ser competitivo, consegue ser um pouco mais agressivo. Agora, a manutenção disso passa muito pela manutenção dos seus atletas. Aí é suspensão, é lesão, é questão de jogos. O Vasco já sinalizou que a Sul-Americana não é a sua prioridade, então consegue descansar alguns jogadores importantes que talvez estejam com CK muito alto para lesionar. Eu acho que vai passar a primeira expectativa, 45 pontos. E a gente tem que lembrar que a partir do segundo semestre, talvez o Vasco tenha uma nova SAF, né? Um novo dono. E isso pode ser em gestão de dinheiro, olhar para o mercado um pouco mais agressivo e conseguir ser ainda mais competitivo. Ô, Prats, dá uma olhada, a linha fina da tela é muito boa, né? Terceira vitória de virada no Brasileirão 2026, o 2-1 no Palmeiras eu não lembrava que era de virada, aí teve sim o 3-2 contra o Fluminense, o 2-1 contra o São Paulo, 3 vitórias contra adversários bons. A gente tá falando, ó, vamos lá, o Palmeiras é líder, o São Paulo era o segundo, né? Agora tá em quarto, porque está empatado com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense é o terceiro, ou seja, só contra adversário bom, ele vai lá e vira jogos importantes, Prats. A gente tem de falar, assim, o saldo é positivo até o momento, né, Felipe? O Vasco ainda é um time que oferece muito espaço aos adversários. Ofereceu hoje muito espaço ao São Paulo no primeiro tempo. Não é um time assim que se sustenta por defender e marcar tão bem. Agora, foi premiado hoje pelas alterações do Renato também. Tem a participação do Renato, que fez uma aposta alta no segundo tempo por colocar o Adson, que entra muito bem.